Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, aqui de Paraíso, Tocantins, hoje nos reunimos na fé, dia 19 de dezembro, sábado. Amanhã já vai ser o quarto domingo do Advento, nós estamos na terceira semana do Advento. E o Evangelho que a Igreja nos apresenta vem de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhais medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegres e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, e há de caminhar à frente dele, com todo o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te a boa notícia. Eis ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois ele terminou seus dias de serviço no santuário. Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos paroquianos, hoje, sábado, nós nos deparamos com esse trecho de Lucas que nos apresenta o anúncio do anjo a Zacarias da gravidez de Isabel, que vai oferecer ao mundo João Batista. Deus vai escolhendo pessoas e nós, nesse período, nós estamos vendo pessoas que participaram desse processo do nascimento desse menino que nós iremos contemplar na noite do dia 24 para o dia 25, o nascimento de Jesus. Nós nos deparamos com essas pessoas que cada uma dentro do seu universo, dentro da sua vida, dentro da sua história, vão sendo convidadas por Deus a participar deste processo de que Deus vai oferecendo ao mundo pessoas que possam estar ligadas ao nascimento do seu filho, para não ser uma coisa arbitrária, mas ser uma coisa preparada, uma coisa de comunidade, de comum acordo entre o ser humano e Deus, entre pessoas simples, humildes, religiosas, e todas elas recebiam um título interessante, eram pessoas justas. José recebia o título de justo, Zacarias e Isabel também recebem o título de justo.
Zacarias é um homem que faz parte do grupo sacerdotal, é um homem que oferece um serviço ao templo, que tem a sua experiência religiosa, que vai dentro de um contexto de sorteio, ele é escolhido num determinado momento a ir incensar. Alguém entrava no templo, incensava o templo e o povo ficava do lado de fora em oração. Acontece que no dia que o Zacarias vai, Zacarias começa a demorar muito. E aí tem essa experiência do encontro do anjo com Zacarias. O anjo diz que Deus vai atender a prece de Zacarias. Qual que é a prece de Zacarias? Ter um filho era muito importante para um casal. Morrer sem ter filhos era uma coisa muito triste, vergonhosa, humilhante para uma mulher. Por isso existia até a lei do concubinato, ou seja, se alguém casasse, morresse e deixasse a viúva sem filhos, o irmão mais velho teria que casar com a sua cunhada para gerar filhos em nome do irmão que morreu. Isso era uma regra, uma lei, uma norma de tamanha importância do fato de um casal ter um filho. Isabel e Zacarias é um casal idoso, um homem que presta um serviço no templo, mas Isabel é uma mulher humilhada, porque é casada com um homem que serve o templo, mas é estéril. É uma mulher humilhada publicamente, a sua humilhação ela é pública. Todo mundo a olha com um certo desprezo. O que adianta a fé do seu marido? O que adianta seu marido servir no templo se vocês não são capazes de gerar um filho? E agora idosos, estéril e idosa, velha, idosa, agora que não vai ter mesmo, não vai ter nada. E o anjo diz a Zacarias, Deus vai atender a sua prece. O problema da vida nossa, às vezes, das nossas preces, é que a gente quer que tudo aconteça amanhã. Eu rezo hoje para que algo aconteça depois de amanhã e que Deus possa me atender. Viu? Que nós fazemos as nossas orações como se nós estivéssemos frequentando o supermercado, né? Até uma comparação, hoje a religião ela é igual você ir no supermercado. As religiões no mundo, no Brasil, você vai no supermercado e você escolhe o Deus segundo a sua imagem e semelhança. Então, se você quer um Deus que engorda o que te dá, você vai comprar coisa gorda. Se você quer um Deus que emagrece, você vai comprar coisa magra. Se você quer um Deus que faz certas coisas, você vai comprar... Então, nós temos muito disso. Nós vamos caçando religiões com base em que eu possa encontrar um Deus que seja a minha imagem e semelhança, para me ficar em paz com aquilo que eu sou. Porque se eu encontro um Deus que é maior do que eu e pede de mim coisas maiores do que aquilo que eu estou fazendo, isso vai me incomodando muito, isso vai me atrapalhando muito, isso vai me entristecendo. Por isso nós nos deparamos hoje com esse contexto, essa família. Zacarias duvida do anjo. Que história é essa, gente? Eu já sou velho e minha mulher é estéril. De onde vai nascer menino com essa conversa? E o anjo se apresenta, eu sou Gabriel, eu estou sempre na presença de Deus, fui enviado por Deus. Só porque você duvidou, você vai ficar caladinho durante um bom tempo, você parar de falar bobagem, você parar de falar besteira. Às vezes deveria ser assim, né? Às vezes quando a gente tomar consciência que a gente fala muita besteira, a gente devia ficar calado um bom tempo, né? Tem gente que eu rezo para que quando passe de mim não fala nada não tem dó. Às vezes eu tenho umas pessoas assim que eu falo assim, gente, ela podia ficar muda pelo menos um mês, né? Ou ele podia ficar mudo pelo menos um mês. Às vezes eu tenho confrades nessa vida minha que essa pessoa podia ficar muda. E talvez até eu mesmo, né? Talvez até eu mesmo devia ser castigado um dia em ficar mudo durante um tempo, porque às vezes a gente fala o que a gente não precisaria falar, né? A gente diz algo que não precisaria dizer, né? Mas também é verdade que às vezes a gente não diz o que a gente deveria fazer até para o bem do próximo, né? É sempre um drama essa questão da fala, é sempre uma angústia, porque a gente não sabe qual que é a régua e qual que é a medida certa para se falar, porque cada momento tem uma régua e uma medida certa para se falar e nem sempre a gente acerta isso. Tem momentos que a gente prega e a pessoa entende, tem momentos que a gente prega e a pessoa não entende nada. E tem momentos que a gente fala alguma coisa e depois na missa você escuta aqui uma coisa, escuta dali outra, escuta dali uma terceira. Eu já tive celebrações em que eu saí do altar e uma pessoa me disse, não entendi nada do que o senhor falou, não compreendi nada, eu não sei onde é que o senhor estava querendo ir. Peço perdão, desculpa por ter fracassado na homilia, por ter errado.
Aí eu dou 3 passos, encontro uma pessoa, nossa, adorei, me serviu muito, me ajudou, eu gostei muito do que o senhor falou, o senhor está certo, é isso mesmo. Viu? E aí você agradece, você, nossa, continue rezando por mim, espero que a gente possa ter colaborado. Viu? E aí você dá mais um passo e uma terceira pessoa dá uma outra ideia sobre o que você falou. Quem tem razão? Não sei, pode ser que todas essas pessoas tenham razão, que aquilo que eu falei não serviu para essa pessoa, que aquilo que eu falei serviu para essa, que aquilo que eu falei não significou nada para aquela outra, e que aquilo que eu falei irritou aquela outra. Eu odiei o que o senhor falou, detestei o que o senhor falou, eu não entendi, eu adorei, eu detestei. Então a gente tem todas essas experiências na vida, a gente tem todos esses momentos. E nós temos aqui um Zacarias que está conversando com um anjo no templo e ele duvida. E o anjo se apresenta, rapaz do céu, você vai ficar um pouquinho calado, para você parar de falar asneira. Você está conversando com Gabriel, você está conversando com alguém que está diante de Deus, você está conversando com alguém que sabe o que Deus está querendo, viu? E que Deus quer isso. Viu? E depois dessa experiência, que Zacarias agora vai ser obrigado a ficar calado um bom tempo, só vai voltar a falar depois que João Batista recebe o nome, no 8º dia depois que ele nasceu. Aí João Batista escreve numa tabinha, João é o seu nome, aí ele volta a falar, mas enquanto isso vai ficar mudo mesmo. E a multidão está do lado de fora, assustada, mas o que está acontecendo lá dentro? E lá está esse diálogo terrível entre Zacarias e o anjo Gabriel. Essa discussão de que o anjo Gabriel diz que Deus vai, Zacarias não vai, não vai. É a nossa drama, é a nossa vida, é a nossa história de fé. Em alguns momentos eu penso, vai, não vai. Em outros momentos eu penso, não vai e o trem vai. Eu programei que essa paróquia estaria em outubro, fechando as portas, a gente tinha ido embora, porque a gente não teria dinheiro para pagar mais nada, passaríamos a ser devedores de água, luz, telefone, a gente não teria condições de pagar mais salário de funcionário, e isso era o meu sentimento no mês de abril, no mês de maio, era isso que me deixava todos os dias sem dormir, porque como a gente fez administração e a gente conhece, eu faço cálculos, e eu olhando os meses de março, abril e maio, pronto, em outubro acabou tudo. E a gente com esperança de setembro voltar à festa, não voltou, não voltou. A gente com esperança de fazer alguma coisa, não deu certo. A gente com esperança de retomar a vida da igreja, não vai. Ainda mais que eu fui o primeiro suspeito da cidade, eu fiquei quase um mês trancado dentro do meu quarto. Então eu não sei muito bem o que é isolamento. E também sei muito bem o que é o falatório de uma cidade, né? Ao padre aí suspeito, né? E eu era com pneumonia mesmo. Então a gente vive essa coisa. E aí o povo vê Zacarias e diz, realmente ele teve uma visão no templo. Viu? E Zacarias cumpre a sua missão religiosa, volta, passa um tempo, Isabel está grávida. Se esconde 5 meses, até para ter certeza, né? A gente não sabe por que ela se escondeu, mas eles se esconderam 5 meses. O Evangelho nos diz isso. Eu nunca tinha atinado para isso, eu também não sei o significado disso, mas eles escondem, depois aparece. E é interessante que depois que eles aparecem no 6º mês, que é um anúncio de Maria, e Maria vai acompanhar Isabel nos 3 últimos meses da sua gravidez. 5 meses escondida, 1 mês ela aparece, nesse 6º mês, Maria vai ao seu encontro e fica com ela até o nascimento de João Batista. Zacarias fica mudo esse tempo todo porque duvidou, curtiu com a cara do anjo. É bom a gente não curtir com aquilo que Deus diz, é bom a gente não curtir com os anjos de Deus, que pode ser que ele nos convide a ficar calados, ficar quietinho, não falar nada, não falar besteira não. E ao mesmo tempo a gente vê que depois Isabel diz uma coisa muito bonita para uma mulher idosa estéril. Deus olhou para a humilhação pública da sua filha. Deus olhou para mim, mesmo que seja na velhice, mesmo que seja quase no final da vida, mesmo que seja quase nos últimos suspiros, eu vou ser mãe, vou colocar um filho que será grande no mundo. É uma vida que demorou muito, Deus demorou muito a atender a prece de Zacarias e Isabel, mas quando atendeu de forma plena, atendeu e apresentou ao mundo um homem chamado João Batista. Que a gente tenha paciência quando Deus não nos atender na juventude. Pode ser que alguma vez Deus vai nos atender só lá na velhice mesmo. Só lá na velhice que Ele vai nos dar uma certa sabedoria, vai nos dar uns certos dons,
vai nos dar uma certa clareza da vida. Um abraço e até mais.